para que a gente possa começar o nosso estudo. Ok. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz. Estamos no capítulo 9. Agradecer a condução do estudo anterior pela Adriana e pela Liana. Muito obrigado. Sei que teve imensa participação de todos aí. Espero que essa participação permaneça, né? Boas-vindas a Neide, né? A Neide está participando do nosso estudo, viu, Neide? Seja bem-vinda. A Neide está onde, Neide? Qual cidade? São Paulo? Excelente, seja bem-vindo. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, é aos moldes do Evangelho no Lar, nós fazemos uma leitura de exórdio, de ambientação, depois a prece de início, o estudo é a prece de finalização. Então, para que a gente possa começar a ambientar, vamos convidar a Adriana para poder fazer a leitura do nosso exórdio de hoje. O nosso exórdio é extraído do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O exórdio de hoje está no capítulo 3, na página 21 desse livro, e chama Examina-te. Antes disso, eu cito a mensagem de nossa agenda, que foi escolhida pela Adriana, seria a data do dia 25 de setembro. A mensagem é extraída do livro também Caminho, Verdade e Vida, do capítulo 156, que chama Intuição. A mensagem é o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição, no divino tabernáculo da consciência, e todos podem desenvolver suas possibilidades no domínio da elevação espiritual. Então, visto isso, convido a Adriana para poder fazer a leitura do exórdio. Boa noite a todos. Me ouve bem? Sim. Sim? Ok. Capítulo 3, Examina-te. Traz a seguinte epígrafe. Nada faças por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Paulo, está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. O serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita, há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias sadias em sua expressão substancial. Se, na ordem divina, cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme sua posição evolutiva. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro das obrigações diárias, examina os móveis que a determinaram. Se resultou do ensejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração, para que o caminho te seja menos ingrato. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreensível e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contendas e vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Que assim seja, graças a Deus.
Assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriano, pela leitura do exórdio. Então, ambientados pelo exórdio de Emmanuel, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Amado Mestre Jesus, obrigada, Mestre, pela tua presença neste momento e a presença de nossos irmãos espirituais, nossos mentores, de uma forma tão amorosa, nos acompanham em cada semana para que possamos ter acesso às tuas palavras, Mestre. Que aprendamos o amor, a caridade, aprendamos a ser humildes em nossas ações aqui neste planeta, tendo a certeza de que estamos aprendendo para colocar em prática todas as tuas lições, objetivando a nossa evolução espiritual, praticando o amor ao próximo e o amor a Deus. Que tenhamos nesta noite mais uma oportunidade de crescimento, que nossos corações estejam abertos, para que estas lições penetrem bem dentro de nossos corações e nos transformem em seres humanos, criados pelo Pai, instrumentos que seremos desse Pai misericordioso e de Tu, Mestre, na edificação de um mundo melhor para todos. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Eliane, pela prece de início. Então, estamos ambientados e harmonizados para poder dar início à continuidade ao nosso estudo do livro Missionário da Luz. Então, nós vamos lendo os textos e comentando a respeito. Aqueles que não estão acompanhando desde o início, não tem problema nenhum, porque aqui é um estudo da doutrina espírita. Nós utilizamos o embasamento do livro para a gente poder discutir questões a respeito da doutrina espírita e nos aprofundarmos nesse quesito. Então, conforme a Adriana me passou, no encontro anterior, parou no item 9.7. Exatamente, 9.7. 9.7 está na página do livro aqui 105, né? Então, vamos lá. Vamos relembrar o que está acontecendo. Então, nesse livro, Missionários da Luz, André Luiz, né, que é um espírito já evoluído, já tratado, recuperado na colônia espiritual, ele vai, então, agora para a Terra para poder aprender como o espírito ele pode ajudar a humanidade. Então, nessa missão, ele está sendo acompanhado por um espírito de alta envergadura, que é Alexandre, que é o mentor de André Luiz nesse livro. Então, Alexandre está, nesse momento do livro, dando uma palestra de instrução a irmãos desencarnados e encarnados que se desprendem durante o sono para poder assistir essa palestra. Então, a palestra de Alexandre é um espírito altamente instrutivo, né? Altamente desenvolvido. Então, o ponto dessa palestra é que nós vamos começar o nosso estudo de hoje. O ponto da palestra é: após ligeiro intervalo, continuou amoroso e sábio instrutor. É isso mesmo, Adriano? Tá. Exatamente. Isso, eles fizeram. O Alexandre está fazendo a palestra, deu uma pausa e agora está continuando a palestra dele. E aí ele está dizendo para os palestrantes que somos nós, na verdade, né? Alexandre está dando instruções para nós, para o nosso melhoramento, para o nosso autoaprimoramento, para o nosso autoconhecimento, né? Então, Alexandre está dizendo: ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba, né? Então, está dizendo para nós que a persistência na condição de animalidade nos perturba. E realmente tem que nos perturbar mesmo, né?
porque é isso que nos impulsiona para frente, o processo evolutivo. Quando nós nos damos conta que nós somos portadores de sentimentos ainda não tão benéficos quanto nós gostaríamos de ter, né? Somos portadores de alguns sentimentos ainda que não são tão positivos. Então, nesse momento em que Alexandre, esse espírito de alta envergadura, nos diz que a persistência na condição de animalidade vos perturba, nós lembramos aqui o livro dos Espíritos, né? Então, o livro dos Espíritos é o primeiro livro lançado da doutrina espírita, codificado pelo Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, em 1857. Esse livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte são as causas básicas, causas primárias, que dá instruções para a gente começar o estudo dentro da doutrina espírita. E esse livro ele é dividido em 1019 perguntas e respostas. Perguntas elaboradas por Kardec e as respostas dadas por os espíritos através dos médiuns. Então, a primeira parte são as questões básicas, a segunda parte do livro é o mundo dos espíritos, o mundo espiritual, que aborda temas sobre como é o mundo dos espíritos, né? O que é que nos aguarda após a desencarnação. A parte terceira do livro é a parte chamada de leis divinas, ou leis morais. É um conjunto de 10 leis que a espiritualidade resume para a gente como que a gente deve fazer, o caminho que a gente deve seguir para se melhorar, né? Para se progredir. E dentro desse livro terceiro, Leis Divinas, dentro das 10 leis, a 7ª lei é a lei do progresso. 7ª lei, lei do progresso. Então, o progresso, né, tanto humano quanto espiritual, é uma lei, né? E é interessante que na questão de número 776, a espiritualidade fala para Kardec e para nós, sendo perfectível e trazendo em si o germe do aperfeiçoamento, o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi o de viver eternamente na infância. Então, o que a espiritualidade está dizendo para a gente, né? Sendo perfectível e trazendo em si o germe do seu aperfeiçoamento. Perfectível é a capacidade de se tornar, de se caminhar para a perfeição. Isso que é perfectível. Então, está falando que nós temos essa capacidade de caminhar para o estado de perfeição, né? De plenitude do melhoramento. E que nós trazemos em nós o germe para esse estado de aperfeiçoamento, ou seja, o embrião, a força, a vontade de se melhorar está em nós, e nós vamos ver que vontade é um atributo do espírito, né? E aí a espiritualidade nos diz que o homem não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza. O que é o estado de natureza? É o estado de animalidade, né? Então, o homem não foi destinado a viver nesse estado de animalidade, em ser portador de instintos primitivos. Não, o homem, ele foi destinado, por isso que nós temos o germe da perfeição, ou seja, de nós nos melhorarmos, para nós desenvolvermos sentimentos que nos aproximam da divindade, né? E na questão 778, ou seja, 2 questões à frente, Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem retrogradar para o estado de natureza? O que ele está querendo perguntar? Está querendo perguntar o seguinte: se uma vez nós chegado em um certo patamar, em um nível de melhoramento, eu posso retrogredir? Eu posso voltar ao estado mais de animalidade? Aí os espíritos respondem categoricamente que não. O homem tem que progredir incessantemente, né? Então, o nosso progresso, ele é sempre contínuo, nós nunca voltamos.
Se nós chegamos em um ponto, a gente nunca volta para trás, é só caminhar para frente, né? Então, quando Alexandre nos diz isso, a persistência na condição de animalidade vos perturba, e tem que perturbar mesmo. Por quê? Porque nós temos a lei do progresso em nós temos que nos melhorar. Então, se eu magoo alguém, eu realmente tenho que me perturbar. Eu tenho que me sentir ruim com isso. Por quê? Porque esse sentimento, né, essa ação não é a ação que nós temos para nos tornar pessoas melhores, ok? Então, nós temos que sair realmente desse estado de animalidade. Pergunto se alguém quer fazer algum comentário nesse ponto. Não? Então tá. Então, vamos ver o segundo ponto aqui do encontro de hoje. Então, Alexandre dizendo: ó, meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra. Ou seja, nós temos condição de progredir, né? Progredir. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo, ou seja, nós fomos presenteados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. Então, aqui também vale a pena nós nos debruçarmos sobre isso, né, Alexandre, falando para a gente. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. Primeiro, é importante nós entendermos que consciência, né, é a voz que fala dentro de nós, que está ligado com Deus. É isso que é a nossa consciência. É a voz de Deus falando dentro de nós. E aí, por isso que no livro segundo do Livro dos Espíritos, na parte segunda, que é o mundo espiritual, né, no capítulo 11, na questão 600, a espiritualidade fala para a gente que a consciência de si mesmo constitui o principal atributo do espírito. Então, nós vamos ver mais um pouquinho para frente quais são os atributos, os principais atributos do espírito. Então, o principal atributo do espírito é a consciência, né? É aquele estado que nós temos em que se manifesta a voz divina dentro de nós. Essa é a voz da consciência, né? Então, isso é um atributo do espírito. Todos estamos ligados a Deus. Se todos estamos ligados a Deus, Deus fala conosco internamente através da voz da consciência, que é um atributo do espírito. Por isso que quando eu magoo alguém, a minha consciência fica, né, me impulsionando para frente. Oh, isso não é legal, isso não é correto. É a chamada voz da consciência, né? A Revista Espírita de 1860, de abril de 1860, então o que era a Revista Espírita? A partir de 1859, Kardec começa a publicar mensalmente revistas que trazem informações sobre a doutrina espírita, que traziam informações sobre a doutrina espírita. E no mês de abril do ano de 1860, essa revista espírita abordou a temática da consciência. E aí o espírito que se manifestou para que fosse escrito esse artigo, definiu a consciência. Cada homem tem em si o que chamais uma voz interior. É que o espírito chama de consciência. Então, isso está na Revista Espírita de 1860. Então, essa voz interior nossa é a consciência divina se manifestando em cada um de nós. E somado a isso, nós temos o quê? A característica da inteligência. A inteligência é a capacidade nossa de fazer escolhas com as situações que nos apresentam para nós. Então, tem uma sequência de situações, né?
Então, eu posso ir por um caminho ou por outro, segundo ao meu discernimento, a minha inteligência. Então, a condição principal para que o espírito encarnasse na primeira vez é quando o Homo sapiens, né, ele se ramificou dos macacos australopitecos, e essa ramificação foi devido ao crescimento da inteligência, do aparecimento da inteligência, né? Então, onde apareceu a inteligência pela primeira vez na humanidade foi no Homo sapiens, né? Então, isso foi a condição principal para que o espírito pudesse encarnar. Por quê? Porque a inteligência foi a condição principal para que o espírito pudesse, então, encarnar. É porque, pela inteligência, o espírito tinha a capacidade de fazer suas próprias escolhas e, com isso, progredir para o seu melhoramento, através do seu merecimento. Então, por isso que no Livro dos Espíritos diz que o homem, o espírito, ele encarna simples e ignorante, né? Simples na sua condição única de ser, e ignorante é não conhecedor. Por quê? Porque a inteligência estava ali zerada, então o espírito encarna e, a partir daí, por mérito próprio, por esforço próprio, ele vai adquirindo conhecimento e vai se melhorando, né? Então, por isso que no primeiro livro, na primeira parte do Livro dos Espíritos, que eu falei que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, a primeira parte são as questões básicas para a gente possa começar a entender a doutrina espírita. Então, nessa primeira parte, define a inteligência. Então, no livro primeiro, no capítulo 2, a questão 24 do Livro dos Espíritos, nos diz a espiritualidade que a inteligência é médios para poder pegar a resposta da espiritualidade. Esses médios ficaram um pouco conturbados, porque não tinham preparo, então Kardec lança o segundo livro, que é o Livro dos Médios. Depois do Livro dos Médios, Kardec vai e lança o Evangelho segundo o Espiritismo. E depois ele lança a Gênese. A Gênese fala sobre a origem, né? A origem da Terra, a origem do homem. E nesse livro, na Gênese, no capítulo 3, no item 12, a espiritualidade também define a inteligência, como a inteligência é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma, né? Ou seja, a diferença de alma para o espírito é que a alma é o espírito encarnado, né? Então, mostrando que a inteligência também é um atributo essencial. Então, quando Alexandre nos fala que o facho esplendoroso do raciocínio, né? Então, o facho esplendoroso do raciocínio é a inteligência vibrando, né? Então, a inteligência vibrando, ela clareia o santuário das vossas consciências. Por quê? Porque a inteligência vibrando, ela nos faz entender melhor a voz da consciência que grita constantemente dentro de nós. Então, quanto mais desenvolvida a nossa inteligência, né, o nosso raciocínio, mais nós conseguimos entender essa voz que vibra dentro de nós, que é a voz da nossa consciência. Ok? Algum comentário? Até aqui. Ó, Adriana e Liana, se todos foram participativos no encontro que vocês conduziram, por favor, vocês duas puxem a participação do nosso encontro, que deve ser um encontro de conversa, de diálogo, não monólogo. Verdade. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Marco, o que me chamou a atenção agora, quando eu li o exórdio, quando eu recebi a leitura do exórdio, não me chamou a atenção, mas na hora que você leu o início, sois a coroa espiritual da face da terra, automaticamente veio o final do exórdio. No final do exórdio, fala, né, que Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei
e inimigo do pouco, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então aparece a coroa gloriosa, né, de Jesus, e que nós somos a coroa espiritual da face da terra, porque nós temos a centelha divina. Então, na hora que você leu, veio automaticamente a mensagem para fazer essa comparação da coroa espiritual, né? Então, no caso, essa coroa espiritual, como você bem explicou, não sei se eu me fiz entender, seria o nosso entendimento. Com certeza, A consciência, exatamente. né? Irradiando, porque eu estou imaginando assim, uma coroa, né? Aí a inteligência sendo irradiada, a luz, né? Porque na hora que a gente vibra positivamente, né? Quanto mais a gente tem mais conhecimento, quanto mais conhecimento nós temos, mais aumenta a nossa responsabilidade conosco mesmo e principalmente com o outro, né? Então a gente vai aumentando a nossa luz, a nossa centelha divina, vai aumentando, vai crescendo como uma grande coroa, né? E por meio dessa luz que vai crescendo, nós vamos atraindo outros irmãos necessitados, porque eles se atraem por meio da luz, se junta a gente para que a gente possa ajudá-los, né? Também possa ajudá-los, tipo vagalume, né? Que vai ao redor da luz, fica batendo. Veio essas imagens na hora que você leu a coroa espiritual da face da terra. Não, exatamente, muito bem colocado, é isso mesmo, né? Então, quanto mais nós exercitamos a nossa inteligência, né, o nosso saber, né, mais nós aproveitamos a voz divina que faz brilhar dentro de nós, né? Então, é isso que a Adriana falou. Isso, tá? E é interessante também, Adriana, na mensagem que você mandou da agenda, né? É interessante que a mensagem fala o seguinte: todos os homens participam dos poderes da intuição no divino tabernáculo da consciência. Né? É muito coroa, consciência, né? No divino tabernáculo da consciência. Né? Então, o que significa isso? Né? O tabernáculo é um local sagrado, né? A consciência, por isso que é a voz de Deus dentro de nós. E aí, ele completa ainda, e todos podem desenvolver suas possibilidades no domínio da elevação espiritual. À medida que nós nos melhoramos, procuramos crescer, ser pessoas melhores, nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus que fala dentro de nós, no nosso divino tabernáculo, que é a voz da nossa consciência. Oi, Dago, pois não? Pois é, o que vocês estão falando agora resume exatamente a árvore da vida judaica, onde lá em cima tem Keter, a coroa, e ao seu lado tem Bina, a compreensão, e Rockman, a sabedoria. Essa consciência, compreensão, junto com a coroa iluminando luz. Exatamente. A árvore da vida judaica. Bacana. Excelente, né? Então, e é interessante também, né, que a gente relembra os pensamentos de Siddhartha Gautama, que é o Buda, né, quando ele fala que a verdadeira guerra não é entre o bem e o mal, mas sim entre o conhecimento e a ignorância, né? Então, quando Alexandre nos fala para nós, né, no início do nosso estudo, que a persistência na condição de animalidade nos perturba, na verdade, é essa guerra que o Buda fala, né? Essa condição de... Então, a guerra não é entre o bem e o mal, mas entre o conhecimento e a ignorância. É essa situação nossa de animalidade que nós percebemos, vai nos perturbando para que nós possamos nos jogar no conhecimento, né? No melhoramento, no auto-melhoramento. Ok? Alguém quer fazer mais algum comentário? Ok. Então, vamos lá. Então, o Alexandre está aqui, está nos falando essas mensagens. Então, o facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos, convoca ao convívio do Pai. Então, o sublime vos convida ao mais além.
a beleza, o sublime é a beleza do que está no alto, né? Então, a beleza do que está no alto, ela nos instila essa vontade também de ir, né? E é interessante que nós lembramos agora de um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, né? Algumas vezes eu falo ele aqui, e nos diz esse poema, né? Sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas, sem as medidas estreitas das horas, e as almas puras, né? Elas vão em caminho dessa sublime atmosfera. Então é isso. Essas sublimes atmosferas luminosas, rarefeitas, é o que está acima, que nos atrai, né? Então as almas buscando vão às esferas das alegrias perfeitas, né? Então nesse momento que Alexandre está nos dizendo aqui, que o sublime vos convida ao mais além, né? São essas atmosferas do alto, né? E ele diz que irmãos mais velhos vos convocam ao convívio do Pai. Ou seja, aqueles irmãos mais adiantados, né? Nos convocam a nos melhorarmos para que nós possamos nos aproximar de Deus, né? Seja esse convite da espiritualidade de luz que nos assessora, os nossos anjos da guarda, os nossos protetores, que estão sempre conosco. E mais uma vez lembramos Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, na própria lei do progresso, ele fala, né? Quando explica como o homem pode se melhorar, e ele fala para que nós rezemos para o nosso anjo da guarda, né? Nós nos sintonizemos com o nosso anjo protetor, com o nosso anjo guardião, porque uma vez nós nos sintonizando com ele, Santo Agostinho fala, com certeza ele vos auxiliará, né? Então é um irmão nosso. Então, a definição de anjo da guarda do Livro dos Espíritos são espíritos mais adiantados que tutelam os menos adiantados. Então, mostrando isso, que Alexandre está comentando nesse momento, que irmãos mais velhos vos convidam ao convívio do Pai, né? Então, dentro do Livro dos Espíritos, dentro da parte terceira do livro, que são as leis divinas, o capítulo 7, né? No capítulo 8, nós vimos a 7ª lei, que é a lei do progresso, e dentro da lei do progresso tem um item chamado a marcha do progresso. E nesse item, a questão 779, Kardec pergunta para a espiritualidade: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? Né? O que Kardec está perguntando? Para o homem progredir, ele tira essa força dentro dele mesmo ou o progresso é só em função de um ensinamento de outra pessoa, outro espírito? Aí os espíritos respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente. Então, como a lei do progresso é uma lei divina, ela é natural. Então, o homem se desenvolve por si mesmo. Mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Por quê? Porque alguns têm mais dificuldade no progresso do que os outros, né? E aí completa os espíritos. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliem o progresso dos outros por meio do contato social. Por isso que a lei da sociedade é uma lei divina, né? Por quê? A lei da sociedade é uma lei divina. Porque o homem tem a necessidade de contato um com o outro. A humanidade tem essa necessidade de contato. Por quê? Porque é necessário esse contato para que os irmãos mais adiantados espiritualmente, que receberam a missão divina de vir, né, e ajudar os próximos, possa realizar, né, essa ajuda, esse condicionamento aí, né? Então, mostrando isso que Alexandre está nos falando, irmãos mais velhos nos convidam ao convívio do Pai, ou seja, convidar ao convívio do Pai é convidar a se melhorar, porque só nos melhorando que nós conseguimos ir nos aproximando de Deus, né? Aproximando do divino. Ok?
Alguém tem algum comentário nesse ponto? Marco, só a primeira parte, o primeiro parágrafo do livro Pão Nosso, de Franciscano Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, que a espiritualidade pediu para que eu abrisse. Logo quando eu recebi a leitura do exórdio, em espírito. Deixa eu ler o que você leu agora. É no livro da gente. Cadê? O sublime vos convida ao mais além, né? Em espírito. Quem vive segundo as leis sublimes do espírito, expira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. É aquele poema que eu falei, né? Sublimes atmosferas, né? Luminosas, rarefeitas, seis medidas das estrelas das horas que não elas. Então, é isso daí, né? É o que você leu aí através de Emmanuel no livro Pão Nosso, né? Muito bem. Sempre, né, essa correspondência maravilhosa entre o nosso estudo das obras de André Luiz, amparado por explicação de Emmanuel, né? Excelente, gente. Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, vamos passando, então. Então, continuando a leitura aqui. Irmãos mais velhos nos convocam ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva, ou seja, nós temos a lei divina que nos joga para frente, mas muitas das vezes nós ainda nos agarramos em determinados erros, né? Nós ainda repetimos erros viciosos ainda, né? Nós temos que nos livrar de muitas coisas ainda. E aí, completa Alexandre. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, né? As víboras ingratas são os nossos defeitos, tá? São as nossas imperfeições, são as nossas imperfeições. Então, por isso que ele fala que no campo vibratório da mente humana sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, ou seja, sente-se ainda na nossa mente muitos atributos que nós temos que melhorar em nós mesmos. E é interessante que eu dei uma palestra ontem e vou dar essa palestra novamente na sexta-feira sobre a vida de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele tem uma escritora chamada Cora Novelino. Ela lançou um livro chamado Eurípides, O Homem e a Missão, né? E Cora conviveu uma parte com Chico Xavier, na época de Chico e tal, e ela escreveu esse livro de Eurípides. Então, quem tiver oportunidade, é um livro que vale a pena você ler para conhecer a vida desse fabuloso espírita. Foi um dos primeiros espíritas do Brasil, antes de Chico Xavier. Eurípides nasceu em 1880, ainda na época do Segundo Reinado, né? Ainda na regência de Dom Pedro II. E isso é muito interessante, porque Dom Pedro II foi aquele espírito de luz para o Brasil, em que desenvolveu a cultura, desenvolveu a valorização do ensino, desenvolveu a cultura, desenvolveu a valorização do ensino, né? E Eurípides nasce nessa época de valorização de cultura, de ensino, de luz, né? E por que eu estou lembrando isso? Estou lembrando isso porque quando fala que no campo vibratório da mente humana sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, nesse livro, Eurípides, O Homem e a Missão, ele tem uma parte da vida de Eurípides, da passagem de vida de Eurípides, que é também retratada por Chico Xavier
num livro chamado A Vida Escreve. Então, nesses 2 livros, relatam essa mesma passagem. No livro A Vida Escreve, de Chico Xavier, que foi um livro ditado pelo espírito de Hilário Silva, essa passagem está no capítulo 27, que chama A Visão Eurípides. E essa visão Eurípides também está dentro do livro O Homem e a Missão, de Cora Coralina, está no capítulo 10, um capítulo que fala sobre a conversão ao espiritismo por Eurípides, porque Eurípides era católico, fervoroso, ele se converte ao espiritismo. E aí tem uma passagem fabulosa, que é a visão de Eurípides. Então, eu vou ler essa passagem do capítulo 27 do livro de Chico Xavier, A Vida Escreve. O capítulo 27 chama Visão de Eurípides. Então, Eurípides, quando ele vai e conhece a doutrina espírita, ele se adentra na doutrina espírita e ele em si embebe das maravilhas da luz da doutrina espírita. Ele, em determinado momento, ele sente, quando ele vai para sua casa, o desprender da sua alma. É o desprendimento, a emancipação da alma, o desdobramento, que ele nunca tinha experimentado antes. Então, o espírito de Eurípides desdobrado alça voos que ele não conhecia. Então, ele começa a chegar em regiões sublimes, isso que nós estávamos comentando, sublimes atmosferas, luminosas, rarefeitas. Então, o espírito de Eurípides estava se desdobrando, e ele estava maravilhoso com aquilo. Então, nos diz o espírito Hilário Silva, relatando sobre esse desdobramento de Eurípides através da psicografia de Chico Xavier. Nos diz o seguinte: começar Eurípides Barçanufo, o apóstolo da mediunidade, em Sacramento, que é uma cidadezinha em Minas Gerais. Começar a observar-se fora do corpo físico, em admirável desdobramento, quando, certa feita, à noite, viu a si próprio em prodigiosa volitação. Então, volitação é o desprendimento do espírito encaminhando nas atmosferas. Embora inquieto, como que arrastado pela vontade de alguém num torvelinho de amor, ele subia sempre. Queria parar e descer, reavendo o veículo carnal, ou seja, voltar para o seu corpo, mas não conseguia. Braços intangíveis tutelavam-lhe a sublime excursão, ou seja, eles estavam parados por braços luminosos que não eram palpáveis. Respirava outro ambiente, envergava a forma leve, respirando num oceano de ar mais leve ainda. Viajou à maneira de pássaro teleguiado, até que se reconheceu em Campina verdejante, num campo verdejante, maravilhoso. Reparava na formosa paisagem, quando não longe avistou um homem que meditava, envolvido por doce luz. Como que magnetizado pelo desconhecido, aproximou-se. Houve, porém, um momento em que estacou, trêmulo. Algo lhe dizia no íntimo para que não avançasse mais. E num deslumbramento de júbilo, reconheceu-se na presença do Cristo. Baixou a cabeça, esmagado pela honra imprevista, e ficou em silêncio, sentindo-se como intruso, incapaz de voltar ou seguir adiante. Recordou as lições do cristianismo, os tempos do mundo, as homenagens prestadas ao Senhor, na literatura e nas artes, e a mensagem dele a ecoar entre os homens no curso de quase 20 séculos. Ofuscado pela grandeza do momento, começou a chorar. Grossas lágrimas banhavam-lhe o rosto, quando adquiriu coragem
e ergueu os olhos humildes. Viu, porém, que Jesus também chorava. Traspassado de súbito sofrimento por ver-lhe em pranto, desejou fazer algo que pudesse reconfortar o amigo sublime, afagar-lhe as mãos ou estirar-se à maneira de um cão leal aos seus pés. Mas estava como que chumbado ao solo estranho. Recordou, entanto, os tormentos do Cristo a se perpetuarem nas criaturas que até hoje na terra lhe atiram incompreensão e sarcasmo. Nessa linha de pensamento não se conteve. Abriu a boca e falou suplicante: Senhor, por que choras? O interpelado não respondeu, mas desejando certificar-se de que era ouvido, Eurípides reiterou: choras pelos descrentes do mundo, meu senhor? Enlevado, o missionário de Sacramento notou que o Cristo lhe correspondia agora ao olhar e, após um instante de atenção, respondeu em voz dulcíssima: Não, meu filho, não sofro pelos descrentes, aos quais devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não praticam. Então, quando Alexandre fala para a gente, no campo vibratório da mente humana, sente saindo o veneno das víboras ingratas. É esta dificuldade que nós ainda temos de quando nós assimilamos os ensinamentos do Cristo e nós não conseguimos praticá-lo, né? Então, esse é o veneno das víboras ingratas percebido por Eurípides Barçanufo ao ver as lágrimas do Cristo, né? Então, pergunto se alguém tem algum comentário a fazer. Ninguém? Tá. Você me fez chorar. Maravilhosa, né? Lindo demais. Vai ser essa palestra que eu vou dar lá dia 23, viu? Lá no centro? Não, Nicodemos. Coisa linda. Maravilhoso, né? Então, pessoal, então vamos continuar, então, né? No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e orgulho dos leões. Isso tudo está simbolizando essa dificuldade nossa ainda de aplicarmos o Evangelho, o ensinamento do Cristo à nossa vida diária. Ora, completa aqui. São qualidades que o Espírito concebe em si, olvidando os patrimônios divinos. Então, está falando aqui para a gente, Alexandre, que são qualidades que nós retemos, esquecendo dos patrimônios divinos que nós temos dentro de nós, né? Os patrimônios divinos que nós temos dentro de nós são os atributos do Espírito. Atributos do Espírito são patrimônios divinos dados a nós, que nós devemos usar. Quais são os atributos do Espírito? Por exemplo, nós citamos a consciência de si mesmo, né? Então, nós lembramos que no Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 11, na questão 600, a espiritualidade nos diz que é a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do Espírito. Então, a consciência é o atributo do Espírito. É nós permitirmos que a voz de Deus fale dentro de nós, através da nossa consciência. Um outro atributo do Espírito é a inteligência. No Livro dos Espíritos,
já agora na parte primeira das causas básicas, no capítulo 2, na questão 24, a espiritualidade diz para Kardec que a inteligência é um atributo essencial do espírito. Então, a consciência, a inteligência, e sempre lembro que inteligência vem da palavra latina intelligere, né? Então, intelligere é a capacidade de fazer escolhas. Então, o espírito, ele encarna com essa propriedade, com essa capacidade, né, de fazer escolha do seu livre-arbítrio, de ter duas opções, a boa e a má, e optar por uma destas, né? Então, sempre lembro um pensamento que fala que existem dois lobos brigando dentro de nós. Um lobo chama-se o amor. O outro lobo chama-se ódio. Qual dos dois lobos vai ser vitorioso? Aquele que você alimentar mais. Né? Aquele que você alimentar mais. Então, as qualidades do meu espírito somos nós que alimentamos. Somos nós que alimentamos. O que você rega, cresce, né? O que você alimenta, cresce. Então, consciência de si mesmo, inteligência, são atributos, ou seja, atributos são dádivas divinas que nós encarnamos com elas. O pensamento também é um atributo do espírito, a capacidade de livre pensar. O livro dos médiuns, que é o segundo livro da codificação espírita, do Pentateuco espírita, né? Os Pentateuco são os 5 livros básicos de Kardec. O livro dos médiuns é o segundo. Então, na parte primeira do livro dos médiuns, no capítulo 2, no item 7, a espiritualidade diz para Kardec que o pensamento é um dos atributos do espírito. Então, veja, tudo dito pela espiritualidade, consciência de si mesmo, inteligência, livre pensar, vontade é um outro atributo do espírito, e a vontade é uma força maravilhosa que nós temos dentro de nós, que nós temos que usá-la para conquistar coisas que nos eleve, que nos melhore, que nos aperfeiçoa, né? Utilizar essa força da vontade, que é uma dádiva que está dentro do espírito, é um atributo divino dentro de nós. Livro também dos médiuns, agora já na parte segunda desse livro, no capítulo 8, traz para a gente, no item 131 do capítulo 8, traz para a gente que a vontade é atributo do espírito encarnado, tanto quanto do espírito errante, que é o espírito desencarnado. Então, vontade é atributo do espírito, né? E aí nós lembramos, né, um pensamento de Albert Einstein. Albert Einstein foi um grande estudioso da energia, né? Tanto é que ele tem aquela famosa fórmula, né? E igual a mc ao quadrado, né? Colocando a energia em algoritmos, né? E Einstein, ele conhecia umas formas de energia, por exemplo, a energia atômica, a energia elétrica e a energia a vapor. Eram as 3 formas de energia que Einstein conhecia. E Einstein escreveu o seguinte: eu conheci uma energia muito maior do que as 3 energias que eu conheço, que é a energia elétrica, a energia a vapor e a energia atômica. Essa energia chama-se vontade, né? Albert Einstein. Então, para nós vermos como que esse atributo do espírito é forte. Então, eu tenho essa força dentro de mim. Nós temos essa força dentro de nós que consegue nos empurrar para frente, né? Que consegue, mesmo segundo as dores que nós carregamos, segundo as amarguras que nós acumulamos no peito, as escuridões pelas quais nós passamos em momentos de nossa vida, mas nós temos dentro do nosso espírito a vontade, que é uma energia que nos impulsiona a continuar caminhando, porque essa é a vontade de Deus, que nós continuemos caminhando para nós nos melhorarmos e para nós
podermos nos relacionarmos melhor um com o outro, né? Então, a vontade é um atributo do espírito. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, no capítulo 9, diz que o sexo também é um atributo do espírito. Do espírito. Por quê? Porque nas regiões que nós encarnamos, por exemplo, na Terra, nós ainda estamos animalizados. Então, nós necessitamos ainda do sexo como uma forma de atração, né? Uma forma de atração. Então, no livro Sexo e Destino, André Luiz nos diz o seguinte: entre os espíritos encarnados e desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, né? Evolução mediana, o sexo é categorizado por atributo divino na individualidade humana. É atributo divino. Quanto mais se eleva a criatura, mais se capacita de que o uso do sexo demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Então, o sexo ele acarreta responsabilidade, pois é a união de dois seres, né? Então, isso é atributo divino. E nós temos que usá-lo como um atributo divino que o é, né? Utilizando essa energia maravilhosa divina para que ele fique realmente engrandecedor em nós. Então, consciência de si mesmo, inteligência, pensamento, vontade, sexo, são atributos do espírito. Então, são qualidades que nós devemos utilizar do espírito em atividade enobrecedora, né? Fazendo com isso que nós brilhemos os patrimônios divinos que foram colocados dentro de nós. Pergunto se existe alguma dúvida ou alguém quer fazer algum comentário nesse momento. Não? Então vamos lá, então vamos continuar. Por favor, lembro que a espiritualidade está no pé do ouvido de cada um aí, falando, fala isso, fala aquilo, tira essa dúvida. Então, uma vez vindo na mente a dúvida ou o comentário, é necessário que se faça extrapolar esse comentário para nós, tá? Vamos continuar. Ô, Liana, por favor, seja muito bem-vindo. Obrigado por me salvar. Pode abrir o som. Reforçar o que a Adriana falou, porque eu também deixei que as lágrimas descessem aqui com a leitura que você fez de Eurípides, né? E só para reforçar essa situação, são atributos, né, que nós trazemos e que muitas vezes nós fazemos as escolhas erradas. Usamos a vontade de maneira equivocada, a consciência nos mostra, mas nós vamos para outro caminho. E que esse erro que nós cometemos, essas escolhas inadequadas, é que provocaram realmente as lágrimas do Cristo no encontro com Eurípides, né? Muito interessante isso aí. Daí a nossa maior responsabilidade quando nós conhecemos, quando nós temos acesso a esse conhecimento, de trabalharmos dentro de nós e tentarmos levar também para aqueles que nos cercam. Agindo dessa forma, nós vamos estar contribuindo para a felicidade do Cristo, né? E ele não chore mais daquele jeito. Pois é, Só isso mesmo. Então, muito obrigado pela participação. Então, quando o Cristo ele fala, né, em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é exatamente esse norte do que nós devemos fazer, né? Então, quando em lágrimas ele fala para Eurípides que ele chora por aqueles que conheceram o Evangelho e não praticam, é exatamente isto. É a dor do Cristo pelos nossos desvios, ainda, mesmo após debruçados sobre os seus ensinamentos. Porque o Evangelho é o ensinamento do Cristo, né? É Cristo dizendo, é assim que você tem que fazer, é assim que você tem que agir. E quando nós não fazemos, nós desviamos,
Ele chora por quê? Porque cada desvio nosso é uma dor nossa que nós vamos ter para nos voltar para o caminho correto, né? É a lei da natureza. Se eu desvio, eu tenho que ter uma dor para me trazer de volta, né? E o Cristo, ele é o Espírito de tamanha bondade, de tamanho amor, que cada dor que ele vê no irmão seu, ele sente, né? Cada dor que ele vê no irmão seu, ele sente. Então, por isso que ele chora, por perceber esses desvios do seu ensinamento. E na nossa passagem por esta terra, né, inevitavelmente nós vamos encontrar esses lobos, né, como foi colocado aqui, o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos e as ciladas das raposas, o impulso seminário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Isso vai estar sempre presente. E o único caminho é o conhecimento. Né? Se nós não despertarmos para esse conhecimento, para lutarmos contra essas armadilhas, nós vamos estar sempre contribuindo para o mal, para o não desenvolvimento, não para a nossa evolução. Então, cada minuto que nós nos encontramos aqui, nesse estudo, em outros que nós fazemos, é um momento sagrado para nós, né? Essa busca que vai fazer com que tenhamos a capacidade de contribuir com o Cristo. Era só isso. Muito obrigado, Liane. E nesses encontros, né, que eles falam, né, eles devem ser assíduos, né, toda quarta-feira, porque são inputs que nós tomamos da espiritualidade para nos recolocar no caminho correto, né? São inputs que nós tomamos da espiritualidade para nos recolocar, porque nós nos desviamos de uma forma ou de outra, né? Mas quando nós, assiduamente, nós nos encontramos aqui, nós relembramos o Cristo, nós relembramos através dos irmãos espirituais o caminho correto, as ações corretas, nós relembramos que a dor faz parte da nossa vida, que nós devemos utilizar o bom proveito da dor, né? Então, esses encontros são importantes para nos recolocar no caminho correto. Ok. Então, se ninguém tiver mais um comentário, vamos dar continuidade no nosso estudo. Eu só tenho um comentário, só para completar a sua fala, que esses encontros, esse nosso estudo, é uma disciplina que nós estamos pagando aqui na Escola da Vida, né? É mesmo? É verdade. É uma disciplina. Bem lembrado. Não tá faltando a canela. Certo. Então, vamos lá. Já provou? Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Então, são qualidades que o espírito conserva em si, olvidando os patrimônios divinos. Então, são esses atributos que nós comentamos aqui. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração, mas a essência espiritual é a mesma. Então, mostrando para a gente aqui, porque essas qualidades são qualidades do espírito. Então, tudo que nós enriquecemos o espírito, nós levamos, né, para após a morte. Então, são qualidades que permanecem eternas. Daí, o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, em vez de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos, né? Então, muitas das vezes,
ao invés de nós cultivarmos a caminhada com Jesus, nós ainda praticamos os nossos interesses mesquinhos, ou seja, aquelas coisas apegadas à materialidade, né, ao consumismo, né, às coisas terrenas. Então, quando Alexandre nos diz isso, ele nos está querendo lembrar as qualidades, os atributos, né? As qualidades positivas que nós devemos realizar caminhando com Cristo. Ou seja, caminhar com Cristo significa viver empregando os ensinamentos que o Cristo nos colocou. Quais são essas qualidades positivas, né, que nós devemos relembrar e aplicar? Eu vou citar 5 dessas qualidades, segundo o Evangelho. Então, amor e compaixão. Primeiro, amor e compaixão. Jesus, frequentemente, ele ensinava sobre o amor e a compaixão, colocando amor e compaixão como valores fundamentais para a realização espiritual e pessoal. Então, se nós pegarmos o evangelista Mateus, no capítulo 22, no versículo 39, ele coloca que o Cristo falava para nós: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, amor. Se a gente colocar amor no próximo, a gente tira uma quantidade de sofrimento da vida da gente. Se a gente analisar, os nossos sofrimentos foi por falta de amor que nós colocamos no próximo. Além disso, João, no capítulo 13, no versículo 34, nos relata também Cristo dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros, né? Então, frisando aí, tanto com Mateus quanto com João, essa necessidade de nós nos amarmos. Segundo, perdão e misericórdia, né? Se nós lembrarmos, perdão foi a única coisa que Cristo quantificou que nós devemos fazer. Única coisa que ele quantificou. Quando Pedro indaga para Cristo: mestre, quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7? Não, 70 vezes 7, né? Que é um número infinito, né? Porque 7 é o número simbólico da criação, né? 7 dias o mundo foi criado, simbolismo da criação, né? E aí, quando ele pega, Pedro pergunta 7, e Cristo fala 70 vezes 7, porque ele pega esse 7 e multiplica pela base 10. Então, existem 10 algarismos básicos através dos quais surgem os infinitos números, que são o 0 até 9, os 10 símbolos, 0 até 9. E a combinação entre eles surge. Então, ele pega esse 7 e multiplica por essa base 10. Então, 70 vezes aquilo que o Pedro perguntou para ele, 7. 70 vezes 7. Então, perdão, né? Por isso que em Mateus, no Sermão da Montanha, no primeiro capítulo do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha são os 3 capítulos de Mateus, 5, 6 e 7, no capítulo 5, no versículo 7, ele fala para nós: bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. Ou seja, se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu perdoo, eu sou perdoado, né? Então, bem-aventurado é você estar no caminho do bem. Isso é bem-aventurado. Você está no caminho do bem quando você perdoa. Então, amor e compaixão, perdoar, né? Ser misericordioso, paz e alegria, né? E é interessante que a gente publicou certa feita nas nossas mensagens que nós publicamos diárias no Instagram, uma mensagem dizendo que a paz de um ambiente reflete a paz dos habitantes que ali moram, que ali residem, né? Então, é isso aí. Quando nós temos paz, o nosso ao redor é feito de paz. E alegria também, né? Então, quando nós caminhamos com Jesus, nós trazemos paz para o nosso interior e alegria para o nosso ambiente.
independentemente das circunstâncias externas. Independentemente. Por isso que João, no capítulo 14, no versículo 27, colocou para nós a mensagem do Cristo. Deixa-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dou como o mundo a dá, né? Então, se Cristo deixa a paz, e se nós vivenciarmos essa paz, o mundo inteiro será um mundo de paz. Transformação para o mundo de regeneração. E mais, em João, também, no próximo capítulo, que seria o capítulo 15, no versículo 11, nos relata Cristo dizendo: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja então completa. Olha só, né? Então, tenho-vos dito isso o quê? O Evangelho. Eu tenho te ensinado o Evangelho para que a vossa alegria seja uma alegria completa. Então, paz e alegria são atributos, são qualidades quando a gente caminha com Cristo. 4. Humildade e serviço. Humildade e serviço é o que Cristo nos apresenta como um caminho para uma vida plena, satisfeita. Por isso que Mateus, no capítulo 23, no versículo 11, nos apresenta Cristo dizendo: o maior dentre vós será o vosso servo. Né? Será o vosso servo. Então, a qualidade de servir a todos. E mais, em Marcos, no capítulo 10, versículo 45, retrata que Cristo diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Né? Então, nós não viemos para ser servidos, sim para servir e verter a nossa vida em resgate de muitos. O que é resgatar, né? É trazer aqueles que estão perdidos na escuridão, que estão precisando de um feixe de luz. E esse feixe de luz é a nossa paz, é a nossa alegria quando nós caminhamos com Cristo, quando nós empregamos os ensinamentos de Cristo na vida da gente. Então, nós passamos a ser esse feixe de luz para aqueles que ainda estão perdidos. E aí, isso é serviço, é trabalhar no bem. E por quinto e último, citamos caminhar com Cristo é exercer a fé e a esperança, tal como, né, Paulo, já ouviu algum livro? Sua belíssima dissertação sobre o amor falou, né, sobre aquelas qualidades essenciais, a fé, a esperança e o amor, né? Então, a fé em Jesus e a esperança nas suas promessas são essenciais para a realização espiritual. Por isso que Cristo deixou bem claro, através de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então, isso é esperança, que mesmo magoado, amargurado, doído, se nós buscarmos o Cristo, nós seremos aliviados. E mais, em João, no capítulo 11, no versículo 25, ele nos diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Morto é apagado para a vida, tá? É apagado para a vida. Muitas das vezes, né, a nossa dor, em momentos de nossa vida, ela é tamanha que a gente se apaga para a vida, né? Então, nesse momento, ele fala que ele é a ressurreição, né? Quando nós apegamos aos ensinamentos do Cristo, né, é a ressurreição, é a retomada da vida dentro de nós. Então, caminhar com Cristo, pessoal, é exercer essas qualidades de paz, alegria, amor, humildade, serviço, compaixão, perdão e misericórdia. Em muitas ocasiões, diz-nos Alexandre,
em vez de cultivarmos todas essas qualidades positivas de realização por Cristo, ainda permanecemos no fomento de nossos interesses mesquinhos, olhando para a nossa materialidade, para o nosso consumismo, para a nossa superficialidade da vida. Pergunto se alguém tem algum comentário para nós encerrarmos o nosso encontro hoje. Ninguém? Eu acho que Neide quer falar. Eu escutei. Escutou? Mas não, Neide. Eu quero agradecer pelas palavras que eu escutei aqui de vocês, principalmente da senhora Liana. Eu não consigo falar muito, não sou talvez boa em palavras, mas ela me fez muito bem. E as suas palavras, as palavras de todos vocês, me fizeram muito bem hoje. Obrigado, Neide. Obrigado, Neide, pela participação. Tá? Você pode falar sempre, tá? Nos nossos encontros, deve falar sempre, tá? Porque a espiritualidade fala através de nós, né? Então, deve falar sempre. Muito obrigado pela sua presença, que você continue nos encontros conosco. Continuarei sim. Muito bom. Pois não, Leandro? Pode abrir o som, Leandro. Que bom que não só as minhas, mas de todos nós que nos pronunciamos, tocaram seu coração e recebamos com humildade esse seu reconhecimento e que servirá exatamente para termos a certeza do quanto é importante esse momento, né? Esse momento que a gente reserva para nos encontrarmos com Cristo, conhecermos as suas ideias, as suas vontades e nos colocarmos à disposição dele. Marcos colocou para a gente aí uma relação, né, extensa dos valores que Cristo quer que tenhamos, e tudo é maravilhoso. Mas se algum ser humano, né, nós e tantos outros, tivermos a dificuldade de estudos, não tivermos a oportunidade de estudos para sabermos o que é o amor, a caridade, a compaixão, basta que conheçamos o resumo de tudo isso que Cristo nos deixou, né? Que não precisa nem de conhecimento sistematizado para a gente chegar lá, mas basta simplesmente a gente fazer o que Ele quer. Façamos aos outros aquilo que queremos que nos façam. Se a gente agir desse jeito, independente de religião, independente de termos um conhecimento sistematizado, nós estaremos no caminho do Pai. Só isso mesmo. Muito bom, Leandro. Por isso, sim, que eu falo assim, que todos nós devemos falar aqui, expressar, né? Porque nós somos mensageiros do que a espiritualidade tenta trazer para o nosso estudo, né? Então, o estudo tem que ser participativo, né? Então, não tem vergonha, é esse o nosso momento, né? É um momento terapêutico, na verdade. Aqui é um momento terapêutico, aí quando a gente fala, a gente se expressa, a gente tira de dentro de nós, entendeu? Tira de uma amargura que está dentro de nós, e a gente se melhora, a gente se trata. As nossas reuniões espíritas aqui, nós estamos sendo tratados pela espiritualidade. Então, quanto mais a gente se expor, a gente falar, melhor para nós mesmos e para todos que escutam, tá bom? Então, se ninguém tem nenhum comentário a mais a fazer, eu quero agradecer a presença de todos, agradecer o amigo Canindé, que está participando agora conosco também. Obrigado, meu querido, pela participação. Que continue todos conosco, todas as quartas-feiras, que é muito bom a troca de energia entre nós nesse estudo. Então, para nós finalizarmos, eu pergunto se tem algum voluntário para poder fazer a prece de finalização de hoje, para que a gente possa encerrar o nosso estudo. Eu vou capturar o Márcio, que está escondido. Márcio, você pode fazer a prece de finalização?
Sim, sim. O ambiente onde eu me encontro é escuro, então não dá para a imagem, mas dá para a fala. O importante é o som. Tá? Então, elevemos todos nós pensamentos a Deus, a esse Pai amado, esse Pai querido, e ao irmão maior, Jesus, rogando a Ele que com as suas emanações possa nos alcançar a todos nesta noite, principalmente no momento em nossas emancipações, e que possamos nos encontrar familiares, amigos, enfim, também procurarmos em um esforço individual praticarmos todos os ensinamentos que recebemos em cada noite de estudos, esforçando-nos para aplicar tais ensinamentos em nosso dia a dia, principalmente em favor do próximo. Muita paz para todos, meu boa noite, e que Deus nos abençoe. Que assim seja. Obrigado, Márcio, pela prece de finalização. Obrigado a todos pela presença e até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos. Que Jesus habite o coração de cada um de vocês. Até mais. Amém. Até mais. Beijos. Beijos.